Sim, nós estamos chegando próximo à beirada do universo. Mas calma que eu já vou explicar isso aí. Essa galáxia aqui em cima de mim, que tá zoom, é a Jades. Vamos chamar ela de Jades, que era a galáxia mais distante até então conhecida. Ela estava por volta de 300 milhões de anos após o Big Bang. E por que a gente diz que essa Jades está quase na beirada do universo? Quando o Big Bang aconteceu, existiu uma série de eras logo depois que o evento aconteceu. E uma dessas eras a gente chama de Era das Trevas, porque era uma era onde não tinha fonte de luz, simplesmente não existia nenhum objeto capaz de formar luz. E os fótons ficavam meio espalhados, assim, então não tinha nada assim, uma fonte de luz. Só que foi durante a Era das Trevas que as coisas começaram a se formar, que os ralos de matéria escura começou ali a atrair matéria, que as galáxias começaram a se formar, que estrelas começaram a se formar. Que chegou ali ao fim da Era das Trevas, então a gente já tinha o começo ali das primeiras estrelas, das primeiras galáxias. Só que o ponto é, a gente não sabe como esse processo foi feito. Como as galáxias foram formadas, como as estrelas foram formadas, a gente não sabe. Isso foi acontecendo durante a Era das Trevas, né? Porque o universo foi esfriando, então possibilitou o colapso de nuvens e a formação desses objetos. Só que a gente não sabe exatamente, assim, quem que veio primeiro, o buraco negro supermassivo ou a galáxia? Como que a galáxia se formou? Quando se formou? Então a gente não sabe. Então é por isso que é importante estudar galáxias como o Jades, que são as primeiras galáxias do universo, quando o universo ainda era muito jovem. Ele tinha algumas centenas de milhões de anos, e a gente sabe que centenas de milhões de anos na astronomia é quase nada. Só que a Jades ainda não estava na borda ali da Era das Trevas, entendeu? Ela já era uma galáxia, assim, que já era um pouquinho ali no universo, um pouquinho. A gente quer no universo ali com 200 milhões de anos, sabe? Com 100 milhões de anos. O que estava acontecendo naquele momento? Então, assim, qual é a galáxia mais velha possível? Ou seja, a primeira que se formou, qual que é? Porque ela pode ter resposta de todas as perguntas que eu falei. E aí que entra o James Webb essa semana, que anunciou aí a descoberta da galáxia mais antiga do universo até agora. Ela foi fotografada, né? Ela foi imaginada quando o universo tinha cerca de 200 e poucos milhões de anos. Que é aquele pontinho vermelho que você está vendo na imagem ali em cima. Ou seja, agora sim nós estamos chegando na beirada da coisa ali, tipo, exatamente no momento que estava acontecendo a transição dessa era das trevas para a era das estrelas, que é a era que a gente vive até hoje, onde as fontes luminosas, né, tem estrelas, galáxias, enfim. Não pensa que a galáxia que ficou chamada de Mon, ela só trouxe isso, ela é a mais antiga e ficou por aí mesmo. Não, ela trouxe algumas respostas pra gente já. Como, por exemplo, o brilho dela, a maior parte é por estrelas, não é por AGNs. AGNs são buracos negros que estão se alimentando, e aí o disco ali brilha, e às vezes brilha muito mais do que a galáxia, muito mais do que o brilho das estrelas. E uma das coisas que podia acontecer é que naquela época, talvez,